Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do YCast. Hoje estamos iniciando a nova temporada Desbloqueando a Produtividade. No episódio de hoje, falaremos sobre como desbloquear sua produtividade empreendedora, que é o meu canal de podcast da Janile Rodrigues, para discutirmos questões relacionadas à produtividade, gestão do tempo, mas principalmente no âmbito de guiar vocês a se tornarem marcas fortes, autênticas e memoráveis. O que é memorável? Memorável é de lembrança, então é algo que não é só inesquecível, e sim que não sai da sua mente. Então, o objetivo maior é esse. Então, principalmente, o ponto que a gente tem que pensar é produtividade. Então, o que é esse negócio? Por que a gente, quando fala de produtividade, tem muita gente que fica se questionando, se cobrando, se sabotando, ou pensando que é uma pessoa extremamente procrastinadora. Isso acontece com você? Você se vê assim como uma pessoa que procrastina, que deixa para fazer depois, que sente que poderia estar fazendo outra coisa, mas aí tá lá descansando, tá vendo uma série, tá conversando com alguém, e aí tem a sensação de que isso é uma procrastinação? Você se vê nesse lugar? Você tem essa sensação? Bom, o ponto é que procrastinar, gente, é muito diferente, inclusive, de ter preguiça. E a gente vem com essa redoma de que nós precisamos estar produzindo o tempo inteiro para sermos considerados produtivos. E a produtividade é um conceito que advém da administração, a qual eu sou bacharel em administração, mestre em gestão e tecnologias, e venho dizer para vocês que a produtividade não é sobre produzir o máximo possível. Até que mas é dentro de recursos disponíveis que vão fazer com que você tenha a máxima eficiência e eficácia. Então, na realidade, quando a gente fala para alguém ser produtivo, eu não estou falando para que essa pessoa vá lá e execute muitas coisas ao mesmo tempo sem parar. E sim que faça essas coisas com sabedoria, de uma forma que não chegue à exaustão. Então, se eu estou falando que é um conceito que vem da administração, eu estou falando a vocês que é um conceito que advém da empresa, um dono de empresa, o empresário ou empresária, não vai querer que seus colaboradores cheguem à exaustão, certo? Porque é prejuízo, inclusive, para um negócio que a pessoa chegue à exaustão, porque ela não vai produzir. Então, o grande ponto de ser produtivo é sobre você produzir mais com menos, ou seja, da sua capacidade utilizando menos recursos. Só que recursos podem ser pessoas, pode ser tempo, pode ser quantidade de coisas, pode ser dinheiro. Só que quando a gente vem para o mercado, e principalmente com essa era digital crescendo horrores, a gente tende a achar que é sobre produzir muito. Sendo que eu acabei de falar que recurso é um monte de coisa e a gente bate no tempo. As pessoas só querem saber sobre fazer rápido. E ser produtivo não é sobre fazer rápido, é sobre fazer com qualidade, num tempo bom e adequado que não te cause exaustão e nem gere desperdício, seja desperdício do seu tempo, seja desperdício da sua mão de obra. E uma coisa importantíssima que quase ninguém leva em consideração, o desperdício do nosso capital intelectual. O capital intelectual é o nosso intelecto, tá? Ele é um capital. A gente sempre relaciona capital apenas à questão financeira, né? Mas então a gente tem o capital intelectual, o nosso conhecimento, ele é um ativo extremamente importante. Então, se eu faço um monte de coisas e ao final do dia eu estou exausta, com a mente doendo, cansada, me sentindo culpada porque minha lista de tarefas ainda é enorme, eu não estou sendo produtiva. Pegaram o conceito? Então, o grande ponto de ser produtivo é sobre produzir mais com menos, ou seja, numa qualidade boa, economizando recursos e sem me sentir exausta, sem desperdiçar dinheiro, tempo, recurso, minha inteligência, sem desperdiçar minha força física. Então, essa é a grande sacada de ser produtivo, tá? Do que é de fato ser produtivo.
E, na verdade, essa grande cobrança em tentar chegar numa produtividade exagerada no sentido de fazer tudo muito rápido, ela prejudica a nossa construção enquanto marca pessoal, enquanto profissional de sucesso. Por quê? Porque todo profissional que deseja se alavancar, que quer realmente elevar a performance, quer ser reconhecido, quer receber mais, né? Então, você é essa pessoa que quer ganhar mais dinheiro no trabalho, você precisa elevar a sua performance. Esse elevar a performance tem muito a ver com essa construção de marca pessoal. O que é essa marca pessoal? A marca pessoal é você enquanto pessoa. Ponto. Se você está disponível no mercado de trabalho para trabalhar, você é uma marca pessoal. Ai, Janile, mas eu não me vendo, eu não vendo nada, eu só sou CLT, sou contratada, sou concursada. Você é uma marca pessoal. Você está ali à disposição do seu empregador, seja ele quem for, ainda que seja órgãos públicos, é o seu empregador, e você está ali transmitindo uma mensagem, deixando marcas por onde você passa, por isso marca pessoal, e você é uma pessoa, por isso marca pessoal. Então, se você é dono de negócio, dono de algum empreendimento, obviamente você, além de ser uma marca pessoal, porque você é um empreendedor daquilo ali, você deixa uma marca, você é uma pessoa, você também tem um empreendimento, que esse empreendimento pode ser físico ou não, então a gente perpassa para outro lugar. Então, por que eu estou falando disso? Porque quando a gente pensa em crescimento profissional, ou seja, relacionado à sua profissão, seja você empreendedor ou não, seja você dono de negócio ou não, crescimento profissional é relacionado ao que você faz no âmbito do trabalho, tá? É importante frisar que a gente tem realmente alguns fatores para que a gente possa executar algumas tarefas, e para algumas pessoas podem ser muitas tarefas, se não souber se organizar direito, se não souber utilizar de fato a própria produtividade ao seu favor. Está fazendo sentido para você? Está fazendo sentido? Deixe um comentário aqui. Inclusive, no próprio Spotify também tem lugar para fazer comentários, né, no episódio. Então, fiquem à vontade ou podem me procurar no Instagram para fazer esse comentário e a gente discutir também no direct. Então, qual que é o ponto? Temos uma lista de tarefas para fazer para a gente ser uma marca pessoal de sucesso. Então, vamos lá, fazer conteúdo na rede social, que é o que o pessoal mais cobra. Vamos fazer conteúdo na rede social, ou então vamos mandar currículo, vamos ajeitar meu currículo, vamos pensar como a gente vai se vestir melhor, como é que eu vou lidar com contatos profissionais, enfim, uma arruma de coisas que a gente tem para fazer, mas a gente não sabe se organizar. E às vezes a gente quer fazer tudo isso ao mesmo tempo. Então, um exemplo bem basiquinho. Se de repente eu tenho como meta para eu aumentar a minha relevância enquanto marca pessoal, que uma meta seja fazer novos contatos, ou o que a gente chama de networking, né, que são contatos profissionais. Aí, de repente, na mesma semana, eu vou querer conhecer, sei lá, 10 pessoas novas e inventar 5 jantares diferentes para ir. Eu vou dar conta? Pode ser que sim, se eu tiver uma organização legal. Mas se isso não faz parte da minha rotina, talvez eu tenha dificuldades em lidar com isso. Fora que é uma atividade de uma esfera profissional, porém social também. Por que social? Porque eu estou socializando com outras pessoas. E esse ato de socializar já gera também um uso de recurso, olha só que eu falei de recurso no início deste episódio, um recurso emocional. Então eu tenho uma carga emocional atrelada a isso também, onde talvez o meu corpo ele não se esgote porque eu estava lá bonitinha, sentada comendo, mas ao final deste dia eu esteja esgotada mentalmente porque eu tive que socializar profissionalmente também. Então pense isso ao longo de uma semana inteira para uma pessoa que não tem o hábito de fazer essa atividade. Claro que se você é influencer, por exemplo, talvez você tire de letra isso porque já faz parte do seu trabalho. Então, o grande ponto é principalmente sobre novas tarefas, tá? Então, quando você está inserindo novas tarefas na sua rotina, você precisa ter cuidado. Um outro exemplo, você quer começar a treinar e aí, de repente, você quer ir treinar 6 vezes na semana, 1 hora todos os dias. Não seria melhor, talvez, você treinar 5 minutos todos os dias? Ou talvez até 1 hora por dia, mas que sejam 3 vezes na semana? A chance de você manter esse hábito vai ser maior.
E aí a gente entra justamente nessa questão da construção de hábito. Tudo é uma construção de hábito, tá? Então, assim, uma das coisas que eu gosto sempre de recomendar ao pessoal, né? Eu desenvolvi o método Y no início da pandemia, depois de ter passado pelo Instituto Federal da Bahia, onde muitas pessoas me requisitavam para dar palestras sobre gestão do tempo, sobre sucesso profissional. Devido ao fato de eu realmente ter muitos projetos, eu estava com uma meta de me tornar servidora pública, então eu coloquei como uma meta e várias tarefas para cumprir. Realmente eu tenho uma organização muito boa, um bom tempo, veio muita coisa que é base justamente do estudo da administração, dos meus estudos de comportamento humano. E aí eu acabei desenvolvendo esse método Y depois de consolidar vários estudos científicos e fazer alguns testes com algumas pessoas em mentorias para verificar a melhor forma realmente de ajudar as pessoas a se organizarem utilizando as próprias habilidades internas. E aí, o que aconteceu? Ao longo do método, uma coisa que eu sempre falo para o pessoal era justamente, na época eu fazia mentorias e tal, né? Ultimamente a gente não está com turmas abertas, nada disso. Mas na época, o que eu fazia? O primeiro passo de tudo é você entender qual é a sua rotina, tá? Então, qual é a rotina que você tem hoje e qual é a rotina que você deseja ter? E esse princípio de você entender qual é a sua rotina atual e a rotina que você deseja ter é o que vai te nortear para você começar a criar alguns hábitos, para você ser justo com você mesmo, e em vez de, eu quero treinar, eu quero começar a treinar, e vamos lá, 6 vezes na semana. Não vai rolar. Primeiro porque seu corpo também não vai dar conta. Então a gente, às vezes, tem que levar em consideração não só aquilo que está na nossa mente, nossa força de vontade, mas as nossas próprias habilidades e nossas capacidades. A minha capacidade de fazer um determinado esporte não é a mesma capacidade que você tem. Possa ser que a minha capacidade, inclusive, seja menor do que a sua, ou vice-versa. E, para além disso, eu tenho para outras atividades, né? Eu estou falando aqui de um esforço físico, para algumas atividades eu preciso ter mais desenvolvimento cognitivo para executar. Então, se eu estou inserindo listas novas de coisas novas, já que eu quero me tornar uma marca profissional de sucesso, crescimento e tudo mais, eu talvez tenha que estudar alguma coisa que eu nunca estudei. E aí, um exemplo claro disso é a produção de conteúdo. As mídias sociais, elas estão se reinventando o tempo inteiro e produzir conteúdo é algo super relevante para você mostrar que você tem conteúdo de relevância e que por isso você seria um especialista naquela área. Então, é como se fosse um currículo aberto online. E aí, gente, hoje a gente precisa o quê? Saber um pouco de edição de vídeo, precisa saber como fazer um post legal, qual título usar para ser chamativo, para chamar atenção. E isso é para além do que de fato eu tenho do conhecimento na minha área. Então eu ainda preciso estudar um pouco mais para que eu dê conta disso. Estou dando um exemplo, né? No meu caso, eu sempre trabalhei um pouco com mídias sociais, então acaba perpassando realmente pela minha área de trabalho. Porém, eu quero trazer vocês nessa reflexão do quanto às vezes a gente se exige saber, ou seja, primeiro dia que eu criei o Insta aqui, vou postar, vamos supor que eu não soubesse nada, e querer que bombe. Pode ser até que bombe, né? Viralizar de repente. Mas é importante lembrar que tudo é uma construção. É importante lembrar que aos pouquinhos vai. E aí, essas pessoas que eu trazia justamente nessa questão da mentoria, era um processo de 33 dias, é um trabalho de formiguinha, porque a cada dia você vai construindo um pouquinho mais desse entendimento de quem você é, de onde você vai chegar, como a sua essência pode ajudar para alcançar seus objetivos. Então, esse é um ponto. E, na realidade, é que a gente vai vivendo muito sob pressão de produzir mais, pressão de estar online, pressão de estar disponível, pressão de estar resolvendo demandas o tempo inteiro. Quem nunca se sentiu culpado porque de repente ficou sem fazer nada? O expediente acabou mais cedo, o serviço acabou mais cedo e não tinha o que fazer, e você não conseguiu ter ideia nem do que fazer e ficou livre. Então, aquela culpa de estar livre, nossa, estou livre, está faltando alguma coisa, não é possível. Ou ainda, você não tem mais cabeça para colocar
execução. Porque o seu recurso cognitivo naquele momento, falando de uma forma assim mais exemplificada, ele acabou, foi drenado, foi cansativo. Sumiu, né? Você ficou sem cabeça. Sabe quando você fala assim, eu estou sem cabeça para fazer isso? E às vezes é porque a sua mente, o seu cérebro, ele deu uma bugada. E por isso que é importante a gente entender um pouco do funcionamento do nosso cérebro, para que a gente comece a olhar para esse lugar de ter um pouco mais de autocuidado, autoamor, por assim dizer, com a nossa mente, que é tão brilhante, né, para a gente fazer tantas coisas, tá? Então, falando até, vou aproveitar e ler aqui os comentários. Faz todo sentido, eu quero estar mais desacelerado no futuro. A Wellshare falou. Então, para além disso, a gente tem que pensar que qual o caminho futuro é o que eu desejo. Onde eu quero chegar. Então, se você já sabe que um ponto é estar mais organizada, se desacelerar, entender quais são seus objetivos, já você pode começar a traçar uma meta para chegar neste lugar. Dá para você se impulsionar nisso. E aí é justamente uma questão de foco. Por que foco? Porque foco é sobre onde eu quero chegar e o que eu preciso fazer para chegar lá. E a gente não discute muito isso de foco. Você tem um foco? Você já parou para pensar onde você quer chegar? Qual é o seu objetivo assim de vida? Qual é o seu propósito de vida? Porque aqui a gente está falando de desbloqueando a sua produtividade empreendedora, né? Primeiro episódio dessa temporada aqui. Então, é importante você saber onde você quer chegar, seus objetivos, para que você consiga começar a desbloquear a sua cabeça para o que você quer. E quando eu falo de desbloqueio de produtividade, primeiro você precisa entender quais são todos esses conceitos, o que te faz realmente ser produtivo ou não, para daí a gente trabalhar em cima dos seus objetivos. E produtividade empreendedora, gente, eu preciso explicar uma coisinha para vocês antes de eu continuar falando de foco. Empreendedor não é só quem tem um negócio. Já falei aqui no Insta várias vezes. Quem me segue há mais tempo, quem participa de aula minha e nas minhas mídias sociais já me ouviu falando isso. Empreender não é sobre ter um negócio físico, tá? Empreendedor é como se fosse um adjetivo. Se você falar assim, aquela pessoa ali é super empreendedora, o que é que vem na sua mente? Certamente veio uma pessoa com visão, empolgada, animada, criativa, que gosta de começar várias coisas, que gosta de inventar as coisas. Seja uma comida nova, seja uma decoração nova, uma roupa nova, uma atividade nova ou até mesmo negócios novos, tá? Então, quando eu falo para vocês que vamos desbloquear a sua produtividade empreendedora, que é a nossa temática deste episódio, inclusive, eu estou falando a vocês que é um caminho para vocês desbloquearem o seu perfil empreendedor dentro da produtividade. E aí a gente vai ter um outro episódio mais para frente, que eu vou falar exatamente do seu perfil comportamental e a influência dele para o seu ato de ser produtivo dentro das suas habilidades empreendedoras, tá? Então, assim, quando eu falo de desbloquear essa produtividade empreendedora, estamos falando de ser mais criativo, ter mais autocuidado, entender principalmente quais são suas habilidades e como é que você pode trabalhar em cima delas. Porque assim você vai entender até onde você vai e até onde você não vai. E por isso é tão importante você saber onde você quer chegar. Eu vou repetir isso mais uma vez, me tornando redundante, sim. Que quando você sabe para onde você vai, você já não vai pegar qualquer caminho. Você vai ter um foco. Você vai saber para onde você está indo. Eu quero chegar aqui. Então, o que eu preciso para chegar aqui? Quais são os caminhos que você vai percorrer para chegar lá? E é isso que vai ser o seu direcionamento. Esse vai ser o seu caminho. O caminho X para chegar no destino Y. O destino é o seu objetivo maior. E aí se torna fácil ter foco.
E aí se torna fácil começar a organizar as atividades. E se meu foco é conhecer muita gente para ser uma autoridade profissional, porque eu quero que as pessoas me vejam, ser conhecida, ser famosa, etc. E eu preciso ir a 5 jantares na semana, como exemplo que eu dei no início do episódio, vai se tornar mais fácil eu ter esse foco. E foco é principalmente saber dizer não. Então, se eu já estou exausta de ir a 5 jantares de networking, no final de semana eu não vou querer ir a mais um parque de diversões com a família inteira, com 10 pessoas, sendo que eu já passei a semana inteira depositando minha energia cognitiva, profissional e social para esse objetivo. Mas, se eu quiser ir, eu vou. Esse é o ponto. Não fazer as coisas por obrigação. Então, um momento que eu entendo onde eu quero chegar, qual é o meu foco e o que eu preciso fazer para chegar no foco, eu vou aprender a dizer não. E só vou se eu realmente quiser ir nesse lugar, nesse parque com tanta gente, para depositar mais energia, tá? Isso não é ser produtivo. Ah, porque tem mais um evento no final de semana, eu tenho que ir porque eu tenho que dar conta de todos os eventos. Isso não é ser produtivo. E, de novo, ser produtivo é fazer o que precisa ser feito da melhor forma possível, da melhor maneira que eu consigo naquele momento, dentro dos recursos disponíveis que eu tenho para mim naquele momento, e lembrando que recurso pode ser tempo, pode ser o seu conhecimento, podem ser os materiais que você tem na sua mão. Então, é o seu melhor naquele momento de forma organizada. Esse é o ponto principal, a forma organizada, tá? Essa organização que a gente precisa ter. E, principalmente, o que de fato vai te fazer ser mais produtivo? Qual é o insight que eu posso deixar aqui para você, já encaminhando para encerrar, porque quem me acompanha o tempo sabe já que os meus episódios são mais curtinhos mesmo. O ponto é, tá? Vou deixar esse insight aqui para vocês praticarem já nessas semanas. E na próxima semana a gente vai se encontrar já com as próximas intenções. Bom, uma das atividades que eu posso deixar para vocês é pensar sempre em contração e distração, tá? Então, se você quer ser mais produtivo, comece por aí. Qual é o seu foco, onde você quer chegar e como você quer chegar lá, e como você vai se distrair no meio do caminho. Porque pensar em foco, onde você quer chegar, como chegar lá, como vai fazer suas tarefas, você está contraindo o seu cérebro, porque ele está ali executando as atividades. A contração é nesse sentido de fazer algo, colocar algo em prática e mão na massa. Então, o que eu posso fazer para distrair? Se eu contraio, eu preciso relaxar, né? Então, eu preciso ter esses momentos de relaxamento, tá? Inclua o relaxamento, a distração no seu dia a dia. Todos os dias você precisa ter um pouquinho de distração. Se você não tiver, você vai chegar nesse esgotamento tanto mental, físico, emocional e muitos outros mais. Beleza? Tá fazendo sentido para você? Me fala como é que tá chegando para você aí. Pra gente ir fechando, uma marca de sucesso, ela começa a se lapidar a partir desses objetivos e principalmente quando a pessoa consegue aumentar a sua produtividade nesse sentido de performance profissional, que não é sobre fazer tudo ao mesmo tempo, e sim fazer as coisas com consciência, na melhor qualidade possível e da melhor forma, dentro do que você tem disponível. Beleza? Então, gente, por hoje é só. Nos vemos no próximo episódio sobre neurobrand, produtividade e marcas fortes. Então, eu vou falar no próximo episódio como é que você vai utilizar de fato as estratégias da neurociência aplicada ao brand, que é a construção da marca pessoal para você ser mais produtivo e sendo uma marca forte, né? Porque marcas fortes conseguem ser produtivas, tá? Então, esse foi o meu episódio número 1 desta temporada de 2023.2. E espero você no próximo episódio.